Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você já se perguntou sobre quem é Deus ou o que é Deus? Nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito sobre Deus, mas realmente quem é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Será que Deus é um senhor barbudo, de barba branca, cabelo branco, um homem velhinho em cima de uma nuvem? E aí algumas pessoas dizem que sim, que ele está na nuvem lá nos protegendo. E a minha pergunta quando eu era mais novo era se por acaso não tem nuvem, ou seja, está um dia bonito, ensolarado, céu azul, não tem nuvem, então Deus não está lá nos cuidando. A gente não se dá conta disso. A gente entra num ciclo automático de repetir as coisas e falar sobre determinados assuntos sem o mínimo de aprendizado, conhecimento. O conhecimento muitas vezes nos limita, mas no meu ponto de vista, ele também abre portas para que a gente possa refletir sobre aquilo que a gente aprende. E como eu digo, eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas sim para compartilhar a experiência. Para compartilhar vários anos de experiência ao longo dessa jornada que eu venho olhando para mim. Porque minha jornada começou praticamente lá no ano de 2012, onde até agora eu não saí mais desse autoconhecimento. E de lá para cá eu tive muitas situações que foram extremamente desafiadoras na minha vida. E eu fui fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que eu fiz e todas as questões que foram incômodas nesse processo. E muitas vezes eu chamei por Deus e disse assim: Deus, por que tu me colocou nessa situação? Deus, por que eu estou sentindo isso? Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? Mas no fundo, conforme a gente vai nessa jornada, vai caminhando, vai aprendendo e vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo que não é Deus que é responsável pelo nosso sofrimento, e sim pelas escolhas que a gente faz. E aí, claro, o ego, ele vai nos dominar, nos manipular de uma certa forma para que a gente sinta a culpa e a gente se sinta também vítima. Porque quando você sofre, você se coloca numa posição de vítima e tudo ao seu redor está conspirando contra você. Chega mais perto aqui, ó. Não. É você que no fundo, está fazendo as coisas para que você sofra. Toda vez que você reclama, toda vez que você entra na vibração da negatividade, o universo começa a conspirar para você dentro daquilo que você está vibrando, que você está pensando, que é a negatividade, que é algo que é ruim. Então você julga, você reclama. Então isso baixa a sua vibração. Então olha só, qual é o convite agora? É que você eleve seu pensamento. Que você, quando chega um pensamento negativo, você agradeça esse pensamento, que é o que eu faço. Eu agradeço esse pensamento. Obrigado pela informação. E deixa passar. Isso foi através do desenvolvimento humano, do meu autodesenvolvimento, quando eu comecei a olhar cada vez mais profundamente para mim. Mas eu também tive ciclos viciosos, eu também deixei que o apego me dominasse. Não, eu permiti isso. Não, sim, eu permiti isso. Eu permiti que os vícios, que o apego, eles se repetissem na minha vida por várias e várias vezes e momentos, porque é como o que no fundo é o vício? É algo que você precisa se retroalimentar. Então, se você bebe, e aí quando passa o efeito da bebida, você precisa beber de novo. Então, se você bebe todos os dias, e principalmente aquelas pessoas que bebem no mesmo horário, é um alcoólatra. Pode ser a menor quantidade que você estiver bebendo. Isso chama-se alcoolismo. Precisa buscar tratamento. Se você tem um relacionamento onde o ciclo se repete de discussões e são praticamente as mesmas discussões, o mesmo ponto, você precisa buscar ajuda. O casal precisa buscar ajuda de um profissional, mas não do pai, da mãe, do vizinho, do tio, do amigo. Essas pessoas não vão ajudar você no seu tratamento, porque elas vão falar baseada nas experiências dela aquilo que elas acreditam que vai ser a cura para você. Isso nada mais é do que arrogância. Eu já fui essa pessoa.
querendo ajudar as pessoas sem que elas me pedissem. Hoje eu pergunto, você quer minha ajuda? Se a pessoa diz não, eu não insisto. Mas antes não, eu nem perguntava. Eu queria ajudar. Porque eu vi uma transformação tão grande dentro de mim nesse processo que essa ansiedade de transbordar as coisas, de querer ajudar, era muito desorganizada. Ah, Celso, mas eu tô vendo a pessoa passar trabalho ali e eu não vou dizer para ela, olha, fulano, tá passando trabalho, faz diferente. Não. Eu posso dizer, baseado nas minhas experiências, o que eu fiz. O que eu fiz, não o que eu faria. O que eu fiz. Eu também posso dizer, eu fiz determinada situação quando algo parecido do que está acontecendo com você nesse momento e aconteceu isso comigo. Porque a sua experiência é totalmente diferente da minha experiência. E aí vem uma outra pessoa que diz assim, mas eu não tenho que ter compaixão, eu não tenho que ter uma sinergia com a pessoa, uma empatia com ela. Sim. E o que é empatia? O que a gente está mais acostumado a ouvir falar sobre empatia? Que nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem como se colocar no lugar do outro porque você é único. Você é única. Não tem como você se colocar no outro, no lugar do outro. Você pode sim falar para outra pessoa da seguinte forma: eu tenho ideia, baseado nas minhas experiências, o que talvez você esteja passando agora. Se a sua casa um dia já teve o telhado furado pelas pedras da chuva, eu tenho uma ideia como é que é isso. Só que a sua casa provavelmente é diferente da casa que eu morava, porque uma chuva assolou o telhado da casa onde eu morava junto com a minha mãe. E a água corria por toda a casa. E aquilo foi um trauma. Mas a partir do momento que eu enxergo, olho esse trauma e digo assim, eu te vejo trauma, e ele deixa de fazer com que eu sinta dor, ou seja, eu não permito mais sentir dor sobre aquele trauma, e busco recursos para que esse tipo de situação não aconteça mais, eu saí do sofrimento. Então, a empatia com a outra pessoa não é eu me colocar no lugar dela, mas é sim me colocar à disposição para compartilhar, quem sabe, alguma experiência minha, baseado naquilo que eu vejo, mas que é a experiência da outra pessoa. Se você estiver entendendo, escreve aqui para mim, porque é importante que a gente compreenda esse assunto. Nós hoje estamos num ambiente que é o universo, no modo geral, onde ele é denso, é muito pesado, existe muita matéria na nossa volta. A gente está no mundo das três dimensões, é tridimensional. Altura, largura, profundidade. Altura, largura, profundidade. Três dimensões. E essas dimensões fazem com que a gente entre num processo de denso. Só que existem outras dimensões, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, que é muito mais além do que aquilo que a gente imagina hoje, do que a gente vive. O meu convite para você agora é que você comece a organizar os seus pensamentos. De que forma? Coloca numa folha quais são os pensamentos que você tem recorrente todos os dias. Para isso você tem que olhar e colocar do lado. Tem solução? Não tem solução. Se tem solução, solucione ele. Busque ajuda com quem possa ajudar você, né, a ter essa solução. Não tem solução? Solucionado está. É aquela situação que a gente quer ter controle sobre tudo e sobre todos. Você tem que ter controle sobre você, sobre o que você fala, sobre o que você pensa, sobre o que você sente. E não querer ter controle sobre o outro. Muitas vezes as pessoas querem, dentro de uma estrutura, de uma organização, de uma empresa, que o colega pense, faça e tenha a mesma agilidade, mesma rapidez que você tem, que a gente tem. Cada um tem seu tempo. Talvez para o outro, ele não passou pelo mesmo treinamento que você. E o mais importante, que é onde eu quero chegar com tudo isso que eu estou falando para você.
Nós somos seres emocionais. Eu não sei quais são as emoções, os sentimentos que essa outra pessoa tem, diferente dos que eu tenho, o que que ela sente, qual é o tipo de relacionamento que ele tem, que essa pessoa tem dentro da casa dela. Já pensou nisso? Eu não sei qual é o relacionamento que você tem. Eu não sei como é que você vive dentro da sua estrutura familiar, com a sua mulher, o seu marido, com o seu parceiro, sua parceira, com seus pais, com os seus tutores, com as pessoas pelas quais você vive, seus colegas de trabalho, qual é o ambiente que você circula hoje. E isso vai gerar pensamentos, e muitas vezes pensamentos negativos. Teve momentos da minha vida que eu estava num caos tão grande, e um dia, lendo um livro, ele trazia que a gente tinha que bater no peito para poder mudar a fisiologia. Tudo está conectado com a sua fisiologia. Então, como você pensa negativamente, você começa a se fechar. E você vai se fechando. Como é que um campeão chega na linha de chegada? O que ele normalmente faz? Levanta o punho, cerra o punho, abre os braços, como se fosse o sinal do V da vitória. Quando a gente está triste, quando a gente está no lado negativo, como é que a gente faz? A gente se fecha. Fica introspectivo. E cada vez se afunda mais naquilo. O que eu fazia lá atrás? Eu batia no peito. Eu consigo. E isso dá uma energia no corpo que é muito grande. Você precisa disso, ó. Os seus braços, o seu corpo todo precisa dessa energia. A sua elevação de vibração vai ser no exato momento que você fizer isso. E essa jornada do autoconhecimento, ela é necessária, mas também ela tem um caminho que dói muito, sim. E eu quero te convidar para você, ao invés de, como eu disse no início do vídeo, falar o tempo inteiro sobre Deus, manifestar esse Deus. Manifestar esse Deus que está dentro de você. Será que Deus é homem? Será que Deus é mulher? Será que Deus é o quê? Para mim, ele é uma inteligência suprema. Algo que não tem explicação. Só precisa ser vivenciado. E ele está aí dentro de você. Ele está aqui dentro de mim. E você pode manifestar esse Deus. Só que não é através da discórdia, da discussão, da negatividade, das brigas. Não. É através do bom senso de não julgar. Abrir mão do julgamento. Olhar para o outro e dizer assim: eu compreendo. A tua caminhada é árdua, que nem a minha. A tua caminhada, ela tem os seus problemas, as suas situações pelas quais eu sei que você está lutando para sair disso. Eu fiz isso muito na minha vida. Eu tive que desenvolver muitos métodos dentro de mim que eu fui trabalhando isso e no sentido de que como eu procedo de tal forma, isso está levando para onde eu quero realmente ir? O que eu preciso realmente fazer para mudar, para fazer coisas diferentes? Só que tem um detalhe. A gente diz que quer sair do estado que está, da situação que está vivenciando. Mas no fundo, a gente não quer. Porque se a gente quisesse, a gente mudava mais rápido que um piscar de olhos. É aí que eu te digo mais uma coisa. Existe uma transformação. Existe todo um processo. E o que mais demora é a transformação. Mas você precisa dar o primeiro passo para essa transformação. Você precisa querer essa transformação. Você precisa olhar para si e dizer assim: eu vou e eu me transformo. A partir de agora, eu busco me autoconhecer. Eu paro de olhar para o lado, para o outro e apontar o dedo e dizer: fulano, beltrano, ciclano, meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, meu companheiro, minha companheira, meu parceiro, minha parceira são os responsáveis por eu estar sentindo o que eu estou sentindo. Não! Eles são unicamente as pessoas que precisam estar na sua vida para realmente mostrar quem você é. E eles vão despertar o seu melhor
e o seu pior. E o seu pior é o que vai mais aparecer para você. Normalmente as pessoas que chegam ao pódio, elas estão sozinhas lá no primeiro. Mas elas não chegaram sozinhas lá. Elas literalmente não chegaram sozinhas. Elas estão nessa jornada porque alguém ajudou elas a chegarem lá. Só que quando a gente está no terceiro lugar, no quarto lugar, ou então não está no pódio, a gente culpa a equipe. A gente diz que fulano não fez o que deveria fazer. Eu pedi para fazer tal coisa e não fez. Assim é na sua estrutura da sua empresa. Assim é na sua família. Assim é no seu relacionamento. E nos relacionamentos, nas suas amizades, que você reclama de algum amigo seu que falou tal coisa e você não gostou, ele despertou algo dentro de você que precisa ser curado. Mas ele é só alguém entre tantas outras pessoas que vão despertar isso em você. E presta atenção numa coisa, anota aí, são as pessoas mais próximas que irão, sim, incomodar você. Não, elas não incomodam. Elas despertam em você aquilo que precisa ser curado dentro de você. Para essas pessoas, é que você precisa fazer uma oração todos os dias de agradecimento. Obrigado fulano, obrigado Beltrano, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado minha esposa, obrigado meu esposo, obrigado meu parceiro, obrigado minha parceira, que despertou em mim algo que eu preciso curar. Aí você está elevando o seu pensamento. Aí sim você está chegando num ponto onde eu digo que é a transformação para mudança. Sabe? Aquela coisa assim que você, nossa, estou compreendendo o que está acontecendo agora, estou sentindo algo diferente dentro de mim. É isso que você precisa olhar. É isso que você precisa olhar para si. A cura não está fora, a cura está dentro de você. Porque você é que ficou doente. Você está nesse momento doente porque você escolheu pensamentos que levassem você a isso. Tem um livro que o título dele é A Doença como Caminho, né? E é o caminho para que a gente desenvolva as nossas habilidades e compreender que aquelas doenças que nós vivenciamos hoje foram todas criadas por nós. Assim como o câncer. A gente pensa assim, fica procurando alguém na nossa família. Ah, fulano, beltrano, ciclano, meu tataravô, bisavô lá, enfim, é que tinha câncer, então por isso eu tenho câncer hoje. Não. Olha seus pensamentos antes de manifestar o câncer. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas hoje que estão rindo por fora e chorando por dentro. Existe uma amargura muito grande entre as pessoas. E não adianta você querer ser o top das galáxias, você querer ser o empreendedor X, você querer ser o cara que ganha muito dinheiro, porque é aí que eu vou manifestar a minha abundância e que com o dinheiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que você não vai fazer isso enquanto não trabalhar as suas emoções. E foi o que eu fiz. Trabalhei as minhas emoções para, junto dessa situação toda que eu vivencio hoje, estar muito mais tranquila. Todos os dias eu tenho um desafio. Todos os dias eu tenho um desafio que me leva a desistir de algo que eu estou em busca. Mas é quando vem essa sensação, é que eu digo, agora que eu me mantenho no caminho que eu quero. E a evolução é essa. A evolução é essa. Você vai ter, sim, desafios todos os dias. E toda vez que você pensar em desistir, é a hora de você elevar seu pensamento e dizer, bom, é agora que eu continuo a fazer o que eu estou fazendo. E aí os seus resultados aparecem. Aí você financeiramente cresce. Aí, nos seus relacionamentos, você tem uma condição melhor, mais saudável. Onde você coloca o amor, aonde você coloca a manifestação de Deus, que está dentro de você, que está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Você manifesta a vida
de Deus através de você. Pensa nisso. Pensa nisso. O Deus está dentro de você. Tudo que for para agregar valor na vida das outras pessoas é Deus que está sendo manifestado em você. Não julgue Deus, não julgue os outros. Abra mão dessa situação e faça o seu melhor todos os dias. Apenas agradeça. A gratidão é o maior remédio que existe. Quando a gente agradece por situações que foram agradáveis e principalmente pelas desagradáveis. Você só precisa tomar consciência disso. E como é que a gente faz isso? Aqui, agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se houve alguma transformação para você, alguma coisinha, escreve aqui nos comentários, manda um direct. Eu não sei onde é que vai estar esse vídeo, vai estar por tudo que é lugar aí, enfim. Mas que você possa, sim, ser transformador de outras pessoas. Pega esse vídeo e encaminha para outras pessoas. Faz isso e faz agora. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.